Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações. E o tema da mensagem é: as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. Estamos falando das misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lamentações, capítulo de número 3. Os versos 22 a 33. Livro de Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 33. Eu vou ler esse texto, eu peço que a igreja acompanhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de podermos participar dessa mesa tão maravilhosa que nos foi colocada, que é a ceia do Senhor. Ela é o maior símbolo de misericórdia para conosco, Senhor. Nós te louvamos porque as tuas misericórdias não têm fim sobre as nossas vidas. Peço que tu venhas a falar aos nossos corações nesta noite, Senhor. Que seja derramado cura sobre as nossas vidas. Que seja derramado um despertar à santidade, Senhor Deus. Uma busca pela justiça que agrada o teu coração, e uma busca pela tua presença, e só assim nós veremos o nosso coração completamente satisfeitos e aquietados, meu Deus, com a tua presença. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua palavra, Senhor, e nos instrua a tua vontade, em nome de Jesus Cristo, amém. O livro de Lamentações, ele foi escrito por Jeremias, e ele vem logo em sequência ao primeiro livro de Jeremias, que é Jeremias, né? Então nós temos o livro do profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias. E esse livro ele foi escrito em sua maior parte na forma de um poema. Os capítulos de número 1 a 4 são poemas acrósticos, né? O que vem a ser isso? Cada verso inicia-se com uma letra do hebraico. Nós não temos essa noção porque a tradução ela não permite que isso aconteça, né? Mas os 22 versos do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 4, no original em hebraico, ele inicia-se cada uma com uma palavra hebraica, com uma letra hebraica, né? A primeira do alfabeto e a sequência até a 22ª. O capítulo de número 3, que nós lemos uma porção, são 66 versos. Então são 3 letras hebraicas de cada uma delas do alfabeto. Já o capítulo de número 5, ele é uma oração e um salmo. Embora tenha-se também 22 versos, ele não segue esse padrão acróstico. E eu acredito que se você tem um certo tempo de caminhada cristã, você já se deparou com esse texto, você o leu
e você viu o quão triste ele é, né? E de fato, o nome não nega, é lamentação mesmo. São poemas de lamentação. E aqui o autor Jeremias, ele lamenta a destruição de Jerusalém. Nós podemos dizer aqui que Jerusalém, ela como capital representa a nação de Judá e todo o povo que estava lá, né? Então ele descreve o quão gloriosa era aquela cidade e a situação lamentável a qual ela se encontrava após um determinado evento. Uma cidade completamente destruída, em ruínas. E esse texto e esse poema, ele vem para lamentar essa situação. Para contextualizar um pouquinho o que aconteceu com Jerusalém, existia uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Essa aliança, ela foi violada, havia algumas regras para que essa aliança permanecesse, e ela foi violada pelo povo. O povo volta-se contra Deus, o povo peca contra Deus, o povo escolhe adorar outros ídolos, e então Deus envia os seus profetas, e por décadas, profetas e profetas foram enviados, para que Israel e Judá retornassem à sensatez e voltassem ao seu Deus. Havia um alerta, havia uma palavra de arrependimento, havia um clamor de iminente juízo, caso não acontecesse esse arrependimento. E a nação escuta os profetas, mas não dá ouvidos a ele. As palavras chegam, mas não ganham o coração. E então, com o coração obstinado, o povo não se volta a Deus. E aí vem aquilo que nós chamamos de juízo de Deus, que nada mais é do que a colheita da própria consequência do pecado daquela nação. O pecado, ele trouxe uma consequência devastadora. Então, em aproximadamente 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém, derruba os seus muros, destrói o templo, saqueia a cidade, e ela fica em completa ruínas. Aqueles que não morreram pela espada, morreram pela fome. E aqueles que não morreram pela espada ou pela fome, foram levados cativos à Babilônia. E é nessa situação que Jeremias então escreve este poema de lamento. Ele lamenta essa situação, uma situação inevitável por conta de um coração obstinado que não aceitou a repreensão e que não quis se arrepender. Uma nação que estava colhendo do fruto do pecado, da consequência do pecado. O juízo nada mais foi do que a colheita de um plantio feito durante séculos de pecado contra Deus. Então, havia todo aquele sofrimento a despeito do chamado ao arrependimento. E esse era então o retrato de Jerusalém. E eu acredito que nós podemos ilustrar a realidade de muitos cristãos com Jerusalém. A vida de muitos cristãos pode estar talvez numa situação ao qual Jerusalém estava neste momento, completamente em ruínas por conta do pecado, de uma decisão mal tomada, de não ter se escutado a voz de Deus. Eu creio que esse paralelo ele pode ser traçado entre a cidade rebelde e um cristão que de repente tenha escolhido o caminho do pecado, a rebeldia por conta de um pecado não confessado, um pecado ao qual não abriu-se mão, um pecado que veio a trazer terríveis destruições. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. E Jerusalém estava
saboreando o gosto amargo da morte em todas as esferas. Por onde você olhava havia destruição. Jerusalém, outrora rica, poderosa, segura, próspera, estava em ruínas, estava destruída por conta do seu pecado. Ela se encontrava em escombros, envergonhada, servindo de escárnio para as nações que estavam à sua volta. Esse era o estado de Jerusalém. Ela havia sido seduzida, enganada pelos falsos deuses, pelas falsas promessas que o pecado traz. E agora ela estava colhendo das consequências deste pecado. E a única coisa que restava a Jerusalém agora é alguma coisa que trouxesse à sua memória aquilo que desse esperança a ela. Porque a situação dela era uma situação de lamento. O pecado, ele tem esse poder sedutor de nos enganar. Ninguém peca esperando ter a vida destruída, mas o poder do pecado é um poder destruidor. Eu acredito que todos nós aqui, eu e cada um de vocês, já saboreamos o gosto amargo da consequência de um pecado. Dependendo do pecado, foi uma consequência equivalente a ele. Mas alguns pecados podem destruir a própria vida, podem destruir famílias, podem destruir relacionamentos, destruir ministérios. Mas todos nós já saboreamos este gosto amargo que um pecado traz às nossas vidas. A promessa do pecado é uma promessa sedutora, de que vai dar tudo certo no final, de que vai ser vantajoso, de que vale a pena você dar um passo de risco rumo ao precipício. Mas nós descobrimos que nós não podemos chegar muito perto desse precipício, nós escorregamos com facilidade. E o pecado tem esse poder destruidor. Talvez você tenha passado por isso, talvez você esteja passando por isso, por uma situação onde você tomou uma decisão errada, onde você deliberadamente pecou, e agora você está colhendo dos frutos desse pecado. Dos frutos, posso dizer, da desgraça que é o pecado na vida do ser humano. Talvez você olhe para a sua vida hoje e se compare a Jerusalém, uma Jerusalém destruída, derrubada, com o altar do Senhor destruído, com o templo saqueado, com os muros inexistentes, servindo de vergonha. Talvez as pessoas estejam falando contra a sua vida por uma má decisão que você tomou. Você mesmo talvez esteja se sentindo envergonhado, envergonhada, por conta dessa calamidade que se abateu, aquele sentimento de eu deveria ter tomado outra decisão, aquele sentimento de que se você pudesse, você teria voltado no tempo para consertar a sua vida. Mas agora já foi. Agora o que resta a você é contemplar toda a destruição que o pecado trouxe. E assim como Jerusalém, tentar trazer à memória alguma coisa que te dê esperança. Alguma coisa que mostre que talvez ainda seja possível existir vida em meio a tanta morte. Existir restauração em meio a tanta destruição. Existir uma palavra de esperança em meio a tanta desesperança. E eu quero te dizer esta noite que essa esperança ela existe. Essa esperança que talvez o teu coração esteja almejando, ela existe. E elas estão todas nas misericórdias do Senhor. A tua esperança, caso você esteja passando por essa situação, são as misericórdias do Senhor. Até a nós que talvez, de repente, não estejamos olhando tudo destruído à nossa volta, mas temos lutado contra o assédio do pecado, temos tropeçado,
E às vezes temos vergonha até de nos levantar novamente. Eu quero que você saiba nesta noite que a tua esperança está nas misericórdias do Senhor. Essa é a nossa esperança. E digo aqui, independente da situação ao qual você se encontre. As misericórdias do Senhor. O dicionário vai nos dizer que a palavra misericórdia é um sentimento de dor ou de solidariedade a alguém que sofre uma tragédia. Mas eu prefiro a definição que alguns estudiosos deram a respeito da palavra mais comum que nós temos por tradução misericórdia. Com as letras do nosso português, ela seria Hesed, H-E-S-E-D, e é pronunciada por Chesed. Isso é a tradução que é utilizada para essa palavra hebraica, é misericórdia. Misericórdia. Mas essa tradução de uma única palavra não consegue nos descrever a riqueza que está por trás do Chesed hebraico. Quando nós nos deparamos com esta palavra na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, misericórdia, ela é citada e traduzida por Chesed 241 vezes, 117 vezes nos Salmos. Então, quando nós nos deparamos com misericórdia, não é simplesmente alguém que está com pena de nós. Se você colher alguns estudos dessas pessoas que são mais entendidas e compreendem o hebraico, e fizer uma comparação entre essas palavras, ela tem uma amplitude muito grande, e ela é muito parecida com o que significa a ceia do Senhor para nós. Por exemplo, essa expressão, essa única expressão, ela pode nos mostrar que é um amor que continua, mesmo que esse amor seja merecido. É um amor que nada para esse amor, mesmo que seja um amor aos nossos olhos imerecido. É uma fidelidade para com a aliança, ainda que um dos lados não consiga ser fiel. São atos concretos de bondade, são expressões que se transformam em atos de bondade, mesmo que o caminho para alcançar esta bondade seja difícil. Por exemplo, a cruz. São atos de bondade que nada para, nem a cruz. São ações voluntárias de graça, de compaixão, de fidelidade, mesmo quando a outra parte falha. Então, quando nós falamos aqui de misericórdia, nós estamos falando de tudo isso. Não é uma simples palavra. Quando eu digo a você que a tua esperança é a misericórdia de Deus, não é algo pequeno, não é algo banal, não é algo que você pode ignorar com uma simples tradução do nosso dicionário português. É algo muito profundo, é algo inabalável, é algo onde a nossa confiança pode ser depositada e aonde nós encontramos socorro em ocasião oportuna. Essa misericórdia é aquilo que abre a passagem do trono da graça para que a gente possa chegar. Essa misericórdia é aquilo que, quando nós pecamos, nós temos condições de olhar para o alto e pelo menos alguém não vai estar com o rosto virado para nós. É isso que nós estamos falando aqui quando nós falamos que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E eu quero ressaltar aqui 3 verdades neste texto sobre essa misericórdia que nós acabamos de falar. 3 verdades, e essas 3 verdades em conjunto, ela pode trazer restauração às nossas vidas.
A primeira dessas verdades é que a misericórdia do Senhor, presta atenção, ela não elimina a consequência de um pecado. A misericórdia do Senhor, ela não elimina a consequência de um pecado. E eu quero explicar um pouco mais a respeito disso. A misericórdia de Deus, ela não nos autoriza a pecar. Então a misericórdia do Senhor, ela não permite que o cristão tenha o seguinte pensamento: já que Deus é tão misericordioso assim, eu vou aproveitar e vou pecar. Não, porque essas coisas não se combinam. O pecado, ele vai trazer uma destruição. O salário do pecado é a morte. A cobiça, quando ela dá à luz, ela gera o pecado. E o pecado, quando consumado, ele traz a morte. E uma vez que tenha se consumado e estabelecido, e a consequência, o fruto esteja sendo colhido, a misericórdia não vai eliminar esse fruto. Ele vai ser saboreado, ainda que seja amargo. Então vejam só, o pecado ele traz as suas consequências e elas podem ser devastadoras. E muitos cristãos sofrem as consequências do pecado. Afinal de contas, nós pecamos. E alguns pecados são avassaladores. Deus abandonou essa pessoa? Não. Saiba que Deus não te abandonou. Mas e tudo isso que eu estou passando e estou sentindo, vai desaparecer num piscar de olhos por causa das misericórdias de Deus? Não. Você provavelmente vai sofrer, embora apegando-se a Deus o desfecho possa ser diferente. Mas você provavelmente vai passar e vai colher aquilo que você plantou. A misericórdia de Deus, o fato de Deus ser misericordioso não significa que você não vai colher do fruto do pecado. E o fato de você estar colhendo de uma consequência do pecado não significa que Deus te abandonou e deixou de ter misericórdia da sua vida. Espero que você tenha entendido esse joguinho de palavras aqui. Deus não te abandonou. Deus não havia abandonado Davi quando ele havia cometido o pecado. Mas como aquele homem sofreu por conta do seu pecado. Mas ele foi alvo da misericórdia do Senhor. Mas como o pecado destruiu, como o pecado derrubou os muros, como o pecado impediu que ele sentisse alegria, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Mas Deus não abriu mão da sua misericórdia para com aquele seu sangue. E nessa situação em que você sabe que você tem a misericórdia de Deus, mas você está sofrendo por conta de um pecado cometido, que você gostaria que desaparecesse, mas talvez não desapareça, essas consequências, o que fazer? O texto de Lamentações nos mostra. Veja os versos de número 26 a 30 que nós lemos. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Vejam as palavras que o autor nos coloca aqui: silêncio, suportar, boca no pó, dar a face. Tudo isso é uma linguagem de demonstração de arrependimento e humildade. Então, nessas situações, o primeiro passo, a porta de entrada para a restauração, é humildade e arrependimento. É reconhecer que você fez o que fez. É
é contemplar que aquilo que aconteceu foi culpa sua. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. E se arrepender. Essa é a porta de entrada da restauração. E a misericórdia do Senhor, aquilo que nós falamos a respeito da misericórdia, espera que você tenha essa atitude, porque ainda há esperança. Busque a presença de Deus, busque em arrependimento, em humildade. Não delegue o que você fez a outro. Reconheça, admita, e você estará entrando na porta que pode te trazer uma restauração. A primeira verdade a respeito da misericórdia de Deus é que ela não elimina a consequência do pecado. A segunda verdade é que ela é real sobre sua vida, independente do que você tenha cometido. Tenta conciliar essas duas verdades. Embora o pecado consumado vá trazer uma consequência, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida, independente do que você tenha cometido. As misericórdias do Senhor, o Chesed, que foi dito aqui, está sobre a sua vida. Do contrário, você não teria esperança alguma em se restabelecer. E o que Deus deseja é a restauração da sua vida. Deus deseja dar um novo começo. Mas só é possível se você reconhecer que essa misericórdia que nós falamos aqui está sobre a sua vida. Mas André, você não sabe o que eu cometi. Não sei, não preciso saber. Mas o que eu sei é o que a palavra diz, que a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. A misericórdia do Senhor, ela é real e ela está sobre a sua vida. Jerusalém estava completamente arrasada, ela havia sido entregue à sua sorte. Mas a misericórdia do Senhor estava sobre aquela cidade. Jerusalém beberia cada gota daquele cálice, daquela consequência do seu pecado. Ela comeria daquele fruto, mas Deus não a rejeitaria. Deus não te rejeitou. É uma palavra que você precisa guardar no seu coração. Deus não te rejeitou. Veja os versos 31 a 33 de Lamentações. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Chesed. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Reconheça o teu erro e reconheça que há um Deus misericordioso sobre a sua vida, que deseja trazer restauração sobre a sua vida, que deseja converter a tristeza em riso, o luto em festa. Esse é o desejo de Deus sobre a sua vida. Creia nas misericórdias do Senhor sobre a sua vida. Creia na restauração que Deus deseja trazer sobre a sua vida, porque Ele deseja muito demonstrar a graça e a restauração, trazer um começo sobre a sua vida. Essa é uma verdade inabalável que não está apenas neste texto bíblico, igreja. O fato de nós tomarmos a ceia do Senhor, ela é um retrato disso, de que Deus deseja nos conduzir aos seus caminhos, de que Deus nos deseja próximo à presença dEle, e de que Deus nos deseja trazer uma restauração e um recomeço quando nós pecamos contra o nosso Deus. A porta da graça está aberta. Compareça a ela com arrependimento e humildade, e a misericórdia do Senhor te acolherá. Tenho plena convicção disso. E a terceira e última verdade que eu quero trazer aqui sobre as misericórdias do Senhor é que a misericórdia de Deus é tudo que te resta.
mas ela é tudo o que você precisa. Você só tem a misericórdia de Deus. E principalmente dependendo do que você cometeu, você terá a rejeição de talvez 90% das pessoas que te conhecem e que querem ver você cada vez mais afundado diante de uma consequência devastadora do pecado que talvez você esteja colhendo ou colheu. Mas Deus deseja a sua restauração. Você tem apenas a misericórdia de Deus em que se ancorar, mas ela é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada para ter a sua vida restaurada, para ter a sua vida restaurada, a não ser a misericórdia do nosso Senhor. É tudo que você tem e é tudo que você precisa. São as misericórdias de Deus. Olhe para o teu passado, veja o que você já cometeu, coisas que você talvez tenha dito no seu coração, eu deveria ter feito diferente. Você provou do gosto amargo do pecado. Talvez você tenha sido tremendamente acusado por conta desse pecado e você chegou à conclusão de que é verdade, eu mereço mesmo a acusação. Mas aí você se deparou com a misericórdia de Deus que te restaurou, que te levantou, que te estabeleceu novamente. Veja o quão grato é o seu coração por conta desta manifestação de misericórdia do Senhor. Você não merecia, mas Deus te restabeleceu. E em meio à terra arrasada, muitas pessoas se afastam definitivamente de Deus. Ou seja, se afastam da sua única esperança de restauração. Quantas pessoas que você talvez conheça, que tenha dito, olha, eu amo a Deus, mas eu fui longe demais, e agora Deus não vai mais me aceitar porque eu cometi determinado pecado, e na minha religião eles diziam que isso está fora do alcance da misericórdia de Deus. Isso é mentira. As misericórdias do Senhor, elas estão sobre as nossas vidas. E ela pode te restaurar de qualquer coisa. Tudo pode ser restaurado quando a misericórdia do Senhor se manifesta. Deus deseja restaurar a sua vida. Então, o reconhecimento dessas três verdades pode te colocar no caminho de restauração. Ele é tudo que te resta, mas é tudo que você precisa. Veja os versos 22 a 25 que nós lemos. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Três verdades. A misericórdia de Deus, ela não elimina a consequência do pecado, mas ainda assim ela é real sobre a sua vida e independente do que você tenha cometido. Independente da sua situação. E ela é tudo que te resta, mas é tudo que você precisa. Para encerrar, Jerusalém sofreu. A misericórdia de Deus não impediu que Jerusalém sofresse por um determinado tempo por conta da consequência do seu pecado. Mas Deus não abandonou Jerusalém. Houve um momento em que a restauração aconteceu naquela cidade. E até antes da cidade cair, Deus já havia prometido a restauração. Tamanha misericórdia de Deus. Há um momento de restauração na sua vida. Leia esses textos, traga para a sua vida e saiba que é um momento de restauração, um momento de cura. Houve um momento em que aquele povo retornou a Jerusalém.
Houve um momento em que o templo foi reerguido novamente. Houve um momento em que os muros foram levantados. Se você quiser ler sobre a restauração de Jerusalém, leia o livro de Esdras e Neemias, e você verá que a cidade que estava aqui no livro de Lamentações como alvo de lamento, ela foi restaurada. E por que ela foi restaurada? Pelas misericórdias do Senhor. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Por isso eu quero que você entenda, o pecado ele é destruidor. Essa palavra não é uma palavra que te permite viver do jeito que você quer viver. Não pense dessa forma. Mas infelizmente, muitas vezes o pecado acontece. E eu não quero também que você viva prostrado para sempre, sem nenhuma esperança. E o que eu entendo que o Espírito Santo deseja falar ao seu coração é que há esperança. E a esperança está completamente nas misericórdias de Deus. Quantas pessoas nós vimos ter a sua vida restaurada? Quantas pessoas nós vimos ter sido permitido um novo começo, um novo início, um novo princípio? Isso é a misericórdia de Deus. E eu quero que você se levante neste momento, fique de pé. Nós vamos orar neste momento e depois eu passo a palavra ao pastor para encerrar o culto. Peço que você feche os seus olhos. É bem certo que talvez você não esteja olhando para os lados e esteja tudo destruído e tudo arrasado. Talvez você passou por essa experiência no passado muito devastadora. Talvez você esteja passando por essa experiência de terra arrasada. Mas uma coisa que certamente nós podemos, pelo menos, é olhar para trás e ver o quão misericordioso Deus foi para conosco. E ter a fé de que essa misericórdia nos acompanhará até o último dia das nossas vidas. Por isso, Senhor Jesus, eu oro a Ti, que é o Deus de toda misericórdia. E eu te agradeço em primeiro lugar pelo privilégio que nós temos de poder Te conhecer. Porque o que seria de nós, meu Deus, se não fosse as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas? Em se revelar a nós, em nos mostrar o caminho da redenção, da salvação, em nos revelar o que significa esta mesa, Senhor, do pão e do vinho colocado diante de nós. O que seria de nós, Senhor meu Deus, se esse chamado a nos comparecer ao trono da graça e da misericórdia e da Tua misericórdia não nos fosse dado, Senhor? Porque eu e creio que todos aqui nós pecamos praticamente todo dia, Senhor Jesus. Mas nós temos o arrependimento mediante o Teu sacrifício. E nós cremos nesta misericórdia inabalável sobre as nossas vidas, meu Pai. Por isso eu coloco a minha vida e a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui. E peço, Senhor meu Deus, que nós jamais venhamos a nos esquecer das Tuas muitas misericórdias. E que se nós estivermos sofrendo, Senhor Deus, pela consequência de um erro, de um pecado, ainda que este processo seja doloroso, ainda que ele não venha desaparecer instantaneamente como nós gostaríamos, que nós tenhamos esperança na Tua misericórdia, Senhor, de que Tu irás nos conduzir em algum caminho que nos levará a alguma restauração, Senhor. Porque eu não conheço o coração dos meus irmãos e irmãs, e talvez eles estejam se perguntando: o que será de mim daqui para frente? O que será que irá acontecer? Como será que tudo isso terminará? Deus olha um coração contrito e compungido, e esse Ele não despreza.
E o momento da restauração chegará. Chegará porque Ele é um Deus longânimo, misericordioso e compassivo. E talvez a restauração ela tome um caminho completamente diferente daquilo que nós planejamos. Mas ainda assim será a restauração do Senhor. Eu creio na Tua restauração, meu Deus. Eu creio nas Tuas misericórdias sobre a minha vida e sobre a Tua igreja. Por isso eu peço, bendito Deus, que todos aqui possamos sair sem o peso nas costas, Senhor, de nos sentir sozinhos e sem esperança, porque as Tuas misericórdias, elas não têm fim, meu Pai. Abençoa a Tua igreja, dê uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana, Senhor Deus, talvez de reconstrução na vida de muitas pessoas, uma semana de livramentos, Deus, uma semana em que nós possamos ser mais fortes que as tentações, e uma semana em que nós possamos encontrar a Tua misericórdia a todo instante, Pai. Cuida de nós, abençoa as nossas vidas, guarda-nos em Ti, Senhor, guarda-nos em Tua presença. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Pastor.